Olá, a nossa aula de hoje será a respeito do Sistema Nacional de Trânsito. Mas primeiro é necessário que a gente tenha noção do que significa essa expressão sistema. Você imagine, por exemplo, uma série de engrenagens funcionando perfeitamente interligadas, ou seja, dentro de um funcionamento perfeito, cada um estabelecendo a sua responsabilidade, a sua competência. Então, imagine um relógio em funcionamento, imagine um motor de carro em funcionamento, você vê todas essas engrenagens funcionando de maneira integrada e cada um desempenhando a sua função. Quando nós falamos em Sistema Nacional de Trânsito, é essa mesma ideia que deve ser passada. Só que ao invés dessas engrenagens, nós temos os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, cada um com a sua função. Alguns têm um caráter normativo, outros têm um caráter executivo, outros têm um caráter de fiscalização. Então, justamente, quando a gente fala Sistema Nacional de Trânsito, será o conjunto de órgãos que compõem o sistema que administra o trânsito no nosso país. E é essa a aula que nós teremos hoje. Para que nós tenhamos algumas noções preliminares, é necessário primeiramente termos uma noção da territorialidade do Código de Trânsito. O que significa para nós territorialidade do Código de Trânsito? São as áreas onde são aplicadas as regras do Código de Trânsito, onde se aplica a lei de trânsito. Quando a gente fala de territorialidade no Código Penal, nós estamos falando onde que a lei penal se aplica. E nesse caso, além de todo o território nacional, dentro das aeronaves que sobrevoam o território nacional, nas águas que fazem parte do nosso litoral, nos rios, nos lagos, dentro da casa, em áreas particulares, etc. Com relação ao Código de Trânsito, a territorialidade dele é definida nos artigos 1º e 2º. O artigo 1º do Código de Trânsito brasileiro, ele define da seguinte maneira: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação são regidas por essa lei, são regidas por esse código. Significa que são as vias públicas, as vias abertas à circulação, as vias terrestres. Quando a expressão do artigo 1º fala vias terrestres, automaticamente saem fora dessa territorialidade os rios, os lagos, que logicamente não se aplica ao Código de Trânsito. E também, sendo apenas as áreas abertas à circulação, as áreas particulares. Por exemplo, interior de um imóvel, de uma fazenda, por exemplo, são áreas em que não se aplica o Código de Trânsito. Um exemplo típico, que inclusive já foi questão de concurso, se, por exemplo, o filho do agricultor estiver operando uma máquina agrícola ou conduzindo um veículo motorizado no interior da fazenda, dentro daquele local, por se tratar de uma área não aberta à circulação pública, não ser uma via aberta à circulação, eu não tenho aplicabilidade do Código de Trânsito. E o artigo 2º define quais